Estamos de volta. Eu espero que você esteja gostando da solução dessas questões, porque elas te permitem vão permitir, esse tipo de trabalho permite a você uma visão muito eclética, muito ampla do direito constitucional. Cada questão trata de um ponto da matéria diferente, um enfoque diferente, enfim. A questão 54 não é diferente. Ela diz assim: assinale a opção correta. Letra A. A redução da imputabilidade penal para 16 anos depende de tramitação de processo legislativo em regime de urgência, que deve ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional por mais de 3/5 dos votos em 2 turnos de votação. Isso implicaria na alteração da redação do artigo 228 da Constituição, né? Abstraída qualquer discussão sobre ser ou não ser o artigo 228, um dos tentáculos petrificados do artigo 5º, a opção está errada, porque não é possível que um projeto de emenda à Constituição tramite no chamado regime de urgência urgentíssima. Nos termos da Constituição, especificamente do artigo 64, parágrafo 1º, apenas em projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, não necessariamente de iniciativa exclusiva ou privativa do Presidente, mas que tenham sido iniciados por ele, será possível a tramitação em regime de urgência. Se você começar a estudar o direito legislativo, né, o processo legislativo regimental, você vai ver que existem outras hipóteses de solicitação de urgência, de tramitação em regime de urgência. Mas em nenhuma circunstância é possível que um projeto de emenda à Constituição tramita em regime de urgência urgentíssima. Isso só pode ocorrer quando o projeto de lei é um projeto de lei projeto de lei ordinária. Mesmo em projetos de lei complementar, a tramitação em regime de urgência não é permitida, porque o procedimento especial, regimental, pertinente à tramitação de projetos de lei complementar, também não admite a tramitação em regime de urgência urgentíssima. Portanto, essa opção, de qualquer maneira, está incorreta. Opção B. No bicameralismo brasileiro, todo e qualquer projeto de lei apresentado pelo Presidente da República começará a tramitar pela Câmara dos Deputados Federais. Existe aqui, no bicameral, todo e qualquer projeto de lei apresentado pelo Presidente da República, a casa iniciadora, quando se trata de projeto apresentado pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, quando se trata de projeto de lei apresentado por Tribunal Superior, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Está lá no artigo 64. Acontece que essa regra se aplica a projeto de lei ordinária, de lei complementar. Essa regra, embora o que eu vou dizer aqui há uma certa discussão, né, essa regra não se aplicaria, e na prática não tem se aplicado, a projetos de emenda à Constituição. E como existe uma boa parcela da doutrina que entende assim, e como existem exemplos práticos de projetos de emenda à Constituição que são apresentados pelo presidente ao Senado da República, e o Senado funciona como casa iniciadora nesses projetos, em outros o presidente apresenta à Câmara dos Deputados, a banca examinadora entendeu que essa opção está errada, porque ela faz referência a todo e qualquer projeto de lei. Se, por exemplo, não tivesse aqui a expressão todo e qualquer, não, projeto de lei, aí a gente ia ter um problema, porque estaria reproduzindo quase que literalmente o artigo 64 caput. Então, aqui foi uma pegadinha da banca, ela não considerou essa opção correta, considerou correta a opção C. É necessário um procedimento legislativo especial para aprovação de leis ordinárias relativas ao orçamento da União. É necessário. O artigo 166 traz para a gente o procedimento legislativo especial para aprovação de leis ordinárias. Então, essa foi a opção considerada correta. Letra D. Assume necessariamente o papel de casa revisora o Senado Federal quando o projeto de lei trata da modificação do efetivo das forças militares estaduais. Quer dizer, o Senado assumiria o papel de casa revisora se fosse forças militares, as Forças Armadas, o efetivo das Forças Armadas, como diz o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1. As forças militares estaduais, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar, isso não tramita, não é de competência do Senado nem da Câmara, não é de competência da União tratar desses assuntos, é de competência da Assembleia Legislativa do Estado. Então, o objetivo aqui era que o candidato lesse a assertiva até o final, porque se ele falou, se ele para em forças militares,
não leu estaduais, aí ele vai entender essa opção como correta e errar a questão. Opção E. Rejeitado o projeto de emenda constitucional, só poderá voltar a tramitar na mesma sessão legislativa se a maioria absoluta dos membros de uma das casas nesse sentido se manifestar. Aí a gente tem aqui um probleminha complexo, que a gente chama de conflito aparente de normas. Quando o candidato lê essa regrinha, que essa regrinha está prevista na Constituição, no artigo 67, ele se convence que todo e qualquer projeto de lei rejeitado em uma sessão legislativa só pode ser reapresentado, aquele mesmo projeto, com aquele mesmo conteúdo, na sessão legislativa subsequente. E repare que aqui a gente não está nem discutindo o conceito de sessão legislativa. Sessão legislativa é um período de convocação ordinária, ou se é um ano legislativo com 2 períodos de convocação ordinária. Eu não estou nem entrando no mérito dessa discussão. Estou passando ao largo dessa discussão. Mas aí tudo bem, porque aquele artigo 67, ele traz o quê? Ele traz uma regra geral. Só que existe o princípio da especialidade. O parágrafo 5º do artigo 60 traz uma regra especial que se aplica à tramitação de projetos de emenda à Constituição. E o parágrafo 5º diz que se o projeto de emenda for rejeitado ou prejudicado numa sessão legislativa, ele não pode voltar a tramitar na mesma sessão legislativa. Não pode. Não pode. Então eu tenho uma regra específica que se aplica tão somente aos projetos de emenda. Eu tenho uma regra geral que se aplica às demais espécies normativas. Mesmo essa regra geral comporta uma outra exceção, prevista lá no parágrafo 10 do artigo 62, em relação à medida provisória. Se a medida provisória for rejeitada ou perder eficácia por decurso de prazo, ela não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. Então, o que eu tenho? Eu tenho ali um conflito que a gente chama de aparente entre o artigo 67 e o parágrafo 10 do artigo 62, quando se trata de medida provisória, e, como no caso aqui da opção, entre o artigo 67 e o parágrafo 5º do artigo 60, quando se trata de emenda constitucional. Então, na verdade, a gente não pode afirmar que essa regra, ela revoga o parágrafo 5º do artigo 60, em relação à emenda, ou o parágrafo 10 do 62, em relação à medida provisória. Apesar do parágrafo 10 do artigo 62 ser posterior ao artigo 67. O artigo 67 e o parágrafo 5º do artigo 60 são normas constitucionais originárias, ou seja, foram colocadas aí no texto pelo Poder Constituinte. Já o parágrafo 10 do artigo 62 é uma norma constitucional derivada, ou seja, foi colocada no texto através da manifestação do Poder Constituído, derivada através de uma emenda constitucional, a emenda 32 de 2001. Então você tem aí, em essência, você tem um conflito aparente de normas. Ou seja, a regra especial derroga a regra geral. Então, para a emenda vale o parágrafo 5º, se rejeitado o projeto não pode ser representado na mesma sessão legislativa, e para a medida provisória vale o parágrafo 10. Para as demais espécies normativas, para os demais projetos de lei, vale o artigo 67. Então, quando a opção E diz assim, rejeitado o projeto de emenda, ele só pode voltar a tramitar na mesma sessão legislativa, se a maioria, não é necessário que a maioria, nem que a maioria absoluta, nem que toda a Câmara e todo o Senado unanimemente requeiram que o projeto de emenda volte a tramitar naquela mesma sessão legislativa, ele não vai poder voltar, sob pena de ser aprovado, padecer de um vício de inconstitucionalidade, que é inconstitucionalidade formal, objetiva, um vício de rito. Existem alguns autores, como Raul Machado Horta, Kilder Gonçalves de Carvalho, que entendem que esse parágrafo 5º seria uma limitação temporal ao poder de reforma, e, portanto, a inconstitucionalidade seria temporal, mas esses autores eles estão tanto quanto isolados nesse posicionamento doutrinário. A maioria da doutrina entende que se trata de limitação formal ao poder de reforma mesmo, e não de limitação temporal. Limitação temporal que acontece, por exemplo, na Constituição da Suíça, que você era semi-rígida e a parte rígida só admite a apresentação de projetos de emenda de 7 em 7 anos. Isso seria uma limitação temporal, né? Mas não é o caso do parágrafo 5º. Portanto, a opção está errada, né? Está errada porque não se aplica a regra do artigo 67,
a projetos de emenda constitucional, e sim a regra do parágrafo 5º do artigo 60. A única opção correta nessa questão 54, portanto, é a opção C. Questão 55. Assinale a opção incorreta. Presta atenção no enunciado, né? Você vê a opção correta, opção correta, opção correta, daqui a pouco uma opção incorreta. Letra A. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando ainda existente medida eficaz para assinar a lesividade. É um dos pré-requisitos de admissibilidade da DPF a inexistência de qualquer outra modalidade de controle abstrato que possa sanar o vício de lesividade. Tá? Então, a opção está corretíssima. Letra B. O direito pré-constitucional pode ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental a ser proposta no Supremo Tribunal Federal. Para você analisar se uma lei anterior à Constituição foi recepcionada, materialmente recepcionada, que é o que interessa, pela nova Constituição ou por uma emenda constitucional superveniente, uma das maneiras que você tem é a DPF, outra seria a arguição incidental. A vantagem da DPF é que a decisão do Supremo atinge a todos. Quer dizer, quando o Supremo, em maio de 2009, entendeu não recepcionar da lei de imprensa, lei 5.250 de 67, ele fez isso através de uma DPF. Né? E isso atingiu a todo mundo. Então, a opção é corretíssima, a opção B. Opção C. Se uma lei municipal atentar contra a soberania do Estado brasileiro, poderá o Supremo Tribunal Federal declará-la inconstitucional através de uma decisão com efeito erga omnes. Você vai dizer, claro que isso está errado, porque o Supremo não pode declarar uma lei municipal inconstitucional com eficácia erga omnes. Se você já tiver estudado o controle bastante, você vai, não, é possível porque pode ser uma ofensa reflexa. Mas não é nada disso. Soberania é um preceito fundamental, um princípio fundamental. E, portanto, se a lei é municipal, ela pode ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo. Não pode ser objeto de ADIM, mas de ADPF pode. Então, a opção está correta. Letra D. Qualquer pessoa pode propor a ADPF no Supremo Tribunal Federal. Isso está errado, né? No texto original da Lei 9882, de 99, estava previsto realmente que o cidadão comum poderia propor, mas essa disposição foi vetada pelo Fernando Henrique, na época o presidente da República, e o veto acabou sendo mantido. Então, apenas as pessoas legitimadas no caput do artigo 103 podem funcionar como agentes provocadores em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, a opção D de dado, ela é uma opção incorreta. Essa é a opção incorreta. E a opção E. A decisão final de mérito da arguição de descumprimento de preceito fundamental terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Eficácia contra todos e efeitos vinculantes em relação aos demais órgãos do poder público é o que determina o artigo 10, parágrafo 4º da Lei 9882. Tranquilo isso. Consequentemente, a única opção incorreta aqui é a letra D de dado. Repare que a questão foi toda, os 5 itens, foi sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental. Muito bem feita a questão, por sinal. Opção D de dado é a opção correta. Questão 56. Assinale a opção correta. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da proporcionalidade tem sua sede material na disposição constitucional que determina a observância do devido processo legal. Quer dizer, o surgimento do princípio da proporcionalidade, para uns, o princípio da razoabilidade para outros, a diferença é muito sutil, é o due process of law, é o devido processo legal. O processo justo, o processo proporcional, o processo razoável, né, quando houver um conflito entre direitos fundamentais. Essa é a opção correta. Opção B. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se pode cogitar em qualquer hipótese de renúncia de direito fundamental no ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Ora, quando ele usa aqui a expressão direito fundamental, ele está se referindo ao gênero. Direito fundamental é gênero que admite várias espécies, direitos individuais, coletivos, nacionalidade, direitos políticos, direitos sociais, partidos políticos. São as 5 espécies contidas nos 5 capítulos do título 2 da Constituição.
Então, os direitos individuais realmente eles são inalienáveis, eu não posso renunciar a direitos individuais. Não tenho como abrir mão desses direitos individuais, eles devem ser reconhecidos obrigatoriamente, mesmo que eu expressamente determine que não quero vê-los reconhecidos, eles devem ser reconhecidos pelo Estado, por qualquer agente público e por qualquer particular. Já a nacionalidade, por exemplo, que é um direito fundamental, ela é perfeitamente alienável. Eu posso alienar o direito à nacionalidade. Eu posso me declarar através de vontade expressa que eu não quero ser mais nacional do Brasil. E é uma prerrogativa que eu possuo. Então, há direitos fundamentais inalienáveis, mas há direitos fundamentais perfeitamente renunciáveis. Portanto, a opção B está errada por conta disso, né? A opção C, no caso de colisão entre direitos fundamentais, deve o intérprete identificar o direito ou garantia hierarquicamente superior a fim de dissolver o conflito. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a estudar o título 2 é que não existe hierarquia entre os diversos direitos fundamentais. E mesmo dentro dos direitos individuais, não há uma hierarquia. Eu não posso dizer, o direito à vida é sempre superior à liberdade. Esse tipo de afirmação, ela é falsa. Ela não encontra respaldo doutrinário, não encontra respaldo jurisprudencial. Portanto, nem pensar. E letra D. Não há limite constitucional expresso ou implícito para as chamadas reservas legais simples. Ora, no momento que o Supremo no momento que o Poder Constituinte submete o Poder Constituído, no momento em que ele vai regulamentar um dispositivo constitucional a uma reserva legal simples, esses limites eles se fazem sentir. Qual é o tipo de lei, se é lei ordinária, se é lei complementar, qual é a regra geral colocada pelo Constituinte que o Congresso Nacional tem que respeitar quando vai regulamentar a exceção. Enfim, essas reservas legais simples constituem, sem dúvida, uma limitação, ora implícita, ora explícita, ao poder de regulamentar a Constituição, que é próprio do Congresso Nacional, eventualmente do Executivo e eventualmente até do Judiciário. E letra E, segundo o entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência, os direitos fundamentais não se aplicam às relações privadas, é claro que limitam a ação entre privados também. Portanto, a única opção correta na questão 56 é a opção A. A gente volta na próxima.